Boa noite. Bem, e você? Não. Boa noite, tudo bem? Quer bloquear mesmo? Eu tô só semana que vem. É uma semana certinho. Conseguiu? Que silêncio. Estou pensando. Todo mundo fazendo oração Você já. não quer falar nada? Pensando pra caramba. Muito trabalho. Nossa, levantei assim, eu falei 3 dias indo pra Bauru, remédio. Hoje eu fui levar meu marido, tá falando pra mim que eu tenho que levar. Criança, né? Tem que a gente não casa, a gente adota. Tem que levar em outro agora. É? Que tem? Aí tá com caroço aqui. Saiu, sabe? A gente achou que era um furúnculo, não vazava, eu levei no dermato. Fui na farmácia, o Júnior falou, espera uns 15 dias. Faz 2 meses, Júnior, que tá com você. Tá assim. Aí ele falou assim, olha, eu até, ele falou, não sei, qual é o nome? Eu até, mas o problema é a região. É simples, ele falou, uma local. Isso aí não Só tá que então eu tava desse pescoço. Não, quem tiver, aí. Não é. Hoje É sebinho, que ele apertou assim, ó. Até. Ele falou, mas você vai ficar com isso daí aí, vai crescer, só vai crescer te incomodando. Mas e o medo? Ele falou, e o medo? Alice, você faz oração antes de começar? Vamos lá. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos serenar os nossos pensamentos, concentrando na figura meiga do Mestre Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, por mais esta noite estarmos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, que vem nos aclarar sobre o Evangelho do Mestre tão amado. Senhor, temos tanto a lhe agradecer, Senhor, por tudo que recebemos, por tudo que somos, pelas oportunidades que nos são dadas de refazimento de nossos erros, de novos acertos, de uma vida nova, Senhor, cheia de grandes oportunidades para a nossa caminhada espiritual e que possamos, Senhor, trazer mais luz a este ser que somos nós, tão ainda, Senhor, incapacitados e tão longe da Tua paz e do Teu amor. Galgamos, Senhor, já alguns degraus. Sabemos qual é o caminho. Sabemos que o caminho é seguirmos o Evangelho do Mestre. Mas a prática, Senhor Jesus, tem nos testado e tem nos dificultado os nossos caminhos, porque errantes, Senhor, que somos, insistimos em erros anteriores. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos erros e ajuda-nos a melhorar-nos cada vez mais e a acertarmos, Senhor, o nosso caminho, procurando sintonizar sempre com o Teu Evangelho, com o Evangelho de Jesus, o nosso Mestre tão querido.
Graças os damos, Senhor, e rogamos que abençoe a cada um de nós. Que abençoe os nossos familiares, tanto encarnados quanto desencarnados. Tantas almas, Senhor, que partiram, tantos acontecimentos que deixaram corações entristecidos. Dê-lhe, Senhor, da vossa esperança. Dê-lhe, Senhor, da certeza da continuidade da vida, de um mundo melhor que está se formando, Senhor, nos teus planos e depois se materializando neste planeta. Graças, Senhor, mais uma vez, e rogamos que permita aos bons espíritos nos acompanhem nos estudos, nos intuindo, nos auxiliando e que possamos, Senhor, ao entendermos o teu evangelho de paz e de amor, levarmos a todos aqueles que estão à nossa volta, para que eles sintam, Senhor, a tua presença e não a nossa, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Avisos, quer falar da palestra antes? Tem uns avisos de mensagem. Assisti um pedacinho, né, Alice? Então, cheguei, estava no finalzinho, né? E aí, não deu. Eu vi que você E logo chegou alguém, acho que o marido, que chegou perguntando alguma coisa, eu tive que parar e fazer outra coisa. Tirou a coluna do lugar de novo. Aí eu também fiquei nessa correria, vai para Bauru. Segunda-feira eu fui 2 vezes. Bom, então só antes da palestra, então, quem assistiu ontem, eu só vou dar alguns avisos, quem está a primeira vez, quem não está. Semana passada nós tivemos alguns comentários, de ontem também. De novo eu vou justificar, embora o pessoal, a maioria já está acostumado. Bom, os celulares na mesa são para a gente conseguir responder, para a gente poder participar do estudo. Nós não temos ninguém atrás da câmera conduzindo para a gente a transmissão, nós fazemos com quem está aqui. Então, por isso que os celulares sempre ficam à mesa. Segundo, ontem, a mesma pessoa que fez um comentário na semana passada no estudo, fez ontem que a gente deveria ligar a transmissão só a partir do momento que a gente começa a falar as coisas interessantes. E eu tentei explicar semana passada e tentei explicar ontem, depois nos comentários da palestra, é que nós só conseguimos compartilhar depois que a transmissão inicia. Então a gente normalmente, eu não falo pede, mas a gente acaba usando esses 5 minutos, que a gente tenta o mínimo possível, para conseguir compartilhar, porque senão, por exemplo, você que fez a crítica não teria descoberto o estudo, nem a palestra, porque senão a gente não teria conseguido compartilhar. E a gente só consegue compartilhar depois da transmissão iniciada, senão realmente seria muito legal a gente começar a transmissão só a partir da questão que a gente vai estudar. Mas... Oi? Tem uma ideia. Pode falar. A gente, enquanto vocês estão compartilhando, a gente pode então pensar em ler uma mensagem para quem já entrou para acompanhar e ouvir uma mensagem, alguma coisa. Pode ser. Na verdade, esses 5 minutos a gente usa para dar os recados, para justificar as coisas que a gente faz, para falar do leite-lete, para falar das coisas que tem em relação a tudo isso, mas todas as opiniões são super bem-vindas. Semana passada também teve algumas pessoas que falaram que não precisa ter pressa no estudo. Nós não temos pressa no estudo, realmente. Então, se a gente se propõe a fazer hoje 629 e 637 e não der tempo, não tem problema nenhum, realmente não estamos. Segundo ponto, nós não somos, pelo menos eu me coloco nessa posição, não somos professores de Livro dos Espíritos e nem de doutrina espírita. Na verdade, a proposta era reunir um grupo de estudo e a partir desse ponto, por poucas vezes, algumas vezes ter pouca gente, a gente decidiu abrir para as pessoas que assistiam a transmissão ao vivo participar, e o participar, que a gente fala, é participar mesmo, é opinando, é ajudando a gente a estudar como alguns que fazem, é questionando, é tudo mais. Então, realmente, a proposta não é a gente estar aqui em 4 ou às vezes em 8 para dar aula de doutrina espírita. A ideia é um grupo de estudo para a gente estar discutindo, e aí, num determinado ponto, a gente decidiu abrir para as pessoas participarem das questões. E a gente sabe, nós já estamos acostumados, que várias vezes acaba fugindo do tema que tem, porque são várias dúvidas, e isso acaba expandindo para as outras coisas, tá?
Mas é só para justificar, porque às vezes essa pessoa eu sei que entrou a primeira vez na semana passada, que ela falou no particular, e ontem ela fez esse comentário também. Embora ontem, enfim, foi muito rápido, porque a gente estava em cima da hora e já começou a transmissão. Mas essa ideia da Alice, por exemplo, a gente sempre começa 5 para as 8, então a gente pode começar 5 para as 8 com alguma leitura, alguma coisa enquanto compartilha. Então aí sempre 5 minutinhos antes alguém se propõe a fazer e aí faz enquanto a gente consegue compartilhar com as pessoas na internet. Beleza? Eu acho que era isso. Mais algum recado essa semana não? Não. A rifa aparentemente estão faltando só as pessoas que pegaram, mas aparentemente tudo vendido. A gente queria agradecer, teve muita gente da página que participou, até surpreendente, né? Assim, as pessoas que só conhecem a gente da página mesmo, mas graças a Deus, acho que só está faltando, na verdade, só o Sandrinho, que ainda não se posicionou se vendeu ou não. O resto, todo mundo, assim, pelo menos faltam poucos para pagarem, mas todos aparentemente resolvidos, né? Então, o evento da Célia está garantido. Está pago, pelo menos. A gente precisa falar da Feira Amor, que vai ter esse final de semana, né? Esse final de semana em Bauru, é sábado e domingo, né? É sábado a partir das 11, é isso? Sábado a partir das 11. Das 11 às 22 e domingo das 11 às 18. 21. Achei que fosse mais cedo. Então, sábado e domingo é praticamente o mesmo horário, né? Das 11 até as 21, 22. 22 no sábado e 21 no domingo. Eu sei que os 2 dias tem almoço, né? Tem um almoço dia é estrogonofe e um dia macarrão. E tem os artesanatos, né? Não, tem todas as opções lá. Eu só vi que de diferente tinha esse esquema do almoço. Gente, de ontem, alguma coisa de palestra? Madalena, Cássio, o pessoal que estava ontem, Cláudia. Nossa, teria o que dizer. Muito bom. Muito Sábado bom. é das 10 horas. Das 10 às 22. O que eu gostei mesmo, não adianta a gente só pedir, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu até comentei com a minha mãe ali na hora. Falei, mãe, a gente tem a nossa fé, mas se Deus colocou os médicos, a gente tem que recorrer e fazer a nossa parte também, né? Cuidando do corpo físico. Não adianta ficar, né, orando e estragando o corpo físico que Deus deu pra gente perfeito. Né? Eu comentei ali baixinho, então essa parte eu gostei, né? Eu até tinha comentado com meu marido. Durante a semana que uma pessoa pediu oração pra mim, eu estava fazendo e ela não estava fazendo a parte dela. Eu falei, você tá vendo, o que adianta a gente pedir e a pessoa não faz a parte dela, né? Não faz o repouso, não faz o que o médico recomendou. Então acho que tem que ter ali realmente, né? Foi isso que eu entendi, não sei se eu entendi, né? Que tem que ter as duas coisas, a fé e a pessoa fazer a parte dela, né? Porque Deus dá inteligência, né? Os médicos, e a gente tem que, a fé é inabalável. Você precisando dele ou não precisando, né? A gente tem que mentalizar Deus a todo momento e agradecer a Ele, que eu agradeço o dia inteiro, né? Tudo que acontece, eu tô com Ele ali. Eu falei, adianta, ó, eu tô rezando, eu tô pedindo, mas a pessoa não tá fazendo a parte dela, aí vai falar lá, ó, não fez o que eu pedi, mas vamos colaborar, né? Não sei se eu uma coincidência não, né? É aquilo que a gente sempre fala, as palestras sempre ou complementam o estudo da semana anterior ou acrescentam, depois a gente acaba usando na quarta-feira depois do estudo. Mas a gente falou disso a semana passada ou retrasada, né? Em relação a gente se colocar à disposição, né? E lembrando que é o mais difícil, né? Isso o Paulo ontem conversou, aliás os 3 falaram ontem, mas assim, o mais difícil nessa história é a gente realmente ter fé a ponto de acreditar que aquilo é o melhor que poderia acontecer pra gente, né? Esse eu acho que é o mais difícil pro estágio que a gente ainda está, né? Quer dizer, a hora que você vê uma desgraça, você olhar e falar, não, isso era o melhor para quem, por exemplo, desencarnou ou para quem está passando por uma doença, é difícil. Mas essa história de se movimentar é aquilo que a gente sempre conversa, né? Quer dizer, ó, eu descobri que eu tenho câncer, eu me tranco dentro de casa, não procuro médico, não faço nada, faço oração. É exatamente isso. Quer dizer, se eu não fizer a minha parte, ou o exemplo mais fácil, né, o mais comum, eu precisava tanto do emprego e fico em casa assistindo televisão e faço oração o dia inteiro, pode ficar ajoelhado 24 horas. Quer dizer, se você não for para a rua procurar emprego, não se colocar na situação, provavelmente não vai acontecer. E a mesma pessoa falou para mim, por que será que eu estou passando por isso? Eu falei, mas e agora, né? Eu falei, será que não é porque, né, precisa passar? Eu tentei dar uma explicação porque ela não é entendida, né, muito. Eu acho que é porque está precisando passar, né? Você está precisando passar por esse... Mas vamos rezar, vamos ter fé que
Mas aí chegou na hora, eu falei, nossa, né? Foi. Falei, meu marido, acho que tá na hora de fazer a parte dela também, né? Então, Exatamente. ontem a hora que falou, mas veio, sabe quando encaixa? Eu acho que eu não estou muito errada na minha maneira de pensar, não. É o que a gente fala do caderno de oração, é o que a gente fala da pessoa que entra para fazer o atendimento fraterno, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio e a gente dá as diretrizes do que tem que ser feito. Por exemplo, né? Evangelho no lar, pensamentos melhores e outras Mudança coisas. de conduta, né? Mudança É aquilo de que a gente sempre conduta. fala, você enche o livro no dia da palestra, você traz uma relação de casa, com 15 nomes. Nós vamos colocar no caderno, vamos. Aí dos 15, 13 estão no boteco. Poderiam estar na palestra, ou poderiam estar em casa, mas lendo alguma coisa útil. É aquilo que a gente sempre fala, esquece que seja só pra gente, né? Ou com a gente, com a doutrina espírita. Quer dizer, mas a minha mudança de conduta, ela é essencial, né? Então, quer dizer, eu trago toda semana o nome do meu pai para o livro de oração. E todo dia, na hora que eu peço oração, ele está no boteco enchendo a cara de cachaça. Quer dizer, fica difícil na espiritualidade de ajudar, né? Eu estou tentando, né? Eu estou tentando, mas lá, eu chego lá, é um guarda-chuva aberto, quer dizer, não deixa eu me aproximar. Pode colocar 500 vezes. A parte nossa e da espiritualidade, com certeza, a boa intenção está indo ali. Mas fica muito difícil se a gente não se colocar, né, à disposição. Faça oração, mesmo a gente, eu falo eu, né? Porque se você fizer oração todo dia e aquilo, você não tentar mudar a sua conduta no outro dia de manhã, aquilo que a gente sempre fala do perdão, não, me perdoa, eu errei, tá bom, mas aí acorda amanhã cedo, faço a mesma coisa que eu fiz na terça, faço na quarta, faço na quinta, e toda noite eu peço perdão, e me ajuda, e eu continuo cometendo o mesmo tipo de equívoco, fica muito complicado, né? Foi uma das coisas que você colocou hoje, a mudança de dentro para fora, que vai melhorar o exterior. O exterior, né? Que é o inevitável, né, gente? Quer dizer, se eu mudar, isso a gente pode pensar em todos os aspectos, né? Desde a saúde até o moral. Quer dizer, nossa, eu tenho um problema de saúde, você não pode comer gordura. E eu como gordura, quer dizer, haja oração para resolver o problema da gordura, né? Quer dizer, você foi no médico, o médico falou, olha, você não pode. E você continua insistindo, quer dizer, olha, e você sabe, né? Quer dizer, nossa, eu continuo ainda com aqueles pensamentos e tal. Me ajuda, ando todo dia na oração, eu peço ajuda. E eu não faço absolutamente nada. Eu continuo com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com as mesmas vontades e tal. Fica complicado de ser ajudado, né? Então é exatamente isso que ele falou. Quer dizer, se não partir de mim essa mudança, pode ter a fé que for, quer dizer, não existe força maior, porque senão nós vamos contra o nosso livre-arbítrio, né? Alguém vai te empurrar a goela abaixo que você vai mudar, quer dizer, e aí tudo aquilo que a gente conquistou, nós não vamos estar dando valor, né? Mas é difícil, né? Aquilo que eu sempre falo. Eu acho que a parte mais complicada para a gente ainda nesse estágio é essas situações mais delicadas, quer dizer, nossa, que é essa pergunta que a gente faz inevitável, né? Nossa, mas por que eu passo por isso, né? Por que aqui em casa, né? Por que é com meu filho? Porque só eu. Vida, azar. Você só uma resposta certa, será que não está precisando passar por isso, né? Mas exatamente. Não, mas com certeza mas é difícil. É isso que eu falo, por mais que seja isso, isso nós temos que ter um cuidado, né? Porque a pessoa já não acredita. Não, e não, então, às vezes está fragilizada, né? situação? A mesma coisa que você chegar num pai que está tendo um filho com problema de saúde, você fala, olha, é necessário. O cara olha para sua cara e fala assim, obrigado, hein? Por favor. Só, né? Então, o cara dá um soco na sua cara. Fala, estou precisando de consolo, você vem aqui falar que eu precisava, que eu merecia passar por isso, quer dizer. Então, a gente precisa ter um pouquinho de tato, não precisa ser tão honesto assim, né? Mas é nesse sentido. Mas eu achei que foi bastante... o tema é que abre muito, né? Sempre a preocupação com fé, ela deixa essa margem, né? Porque, outra coincidência, né? Acabou o estudo, passei para o YouTube e tudo mais e tal, nós deitamos, Ana foi colocar o nome no caderno, aí nós conseguimos deitar e tal, já era 11h30, estava começando de novo, né? Pela milésima vez, o Deus não está morto. E fala exatamente disso, né? Quer dizer, fala exatamente de fé. Quer dizer, e essa confusão, eu acho o filme fantástico, embora tenha algumas coisas que escapem um pouquinho do que a gente acredita, né?
Mas assim, ele fala o tempo todo de fé, e é esse limite que é perigoso, né? Da fé. Não, você tem que acreditar em tudo, no porvir, né? Que o Paulo falou bastante ontem. Mas esse acreditar no porvir, ele tem que vir com essa vontade de que eu estou fazendo as coisas acontecerem, né? De que eu estou tentando ajudar a espiritualidade com que as coisas caminhem da melhor forma possível, mesmo essa melhor forma possível não sendo o que eu queira, ou que eu imagino ser o que eu quero naquele momento. Quer dizer, eu tenho uma doença, e a gente sempre comenta isso aqui, né? Todo mundo fala, né? Dentro da doutrina, não, mas ele teve uma doença prolongada, né? Uma doença degenerativa, e isso com certeza ele desencarnou muito bem. Não, depende de como ele encarou essa doença, né? Se eu encarar com uma revolta absoluta, com essa ideia de que, por que comigo? Eu, coitadinho de mim, eu sou tão bonzinho, e veio acontecer comigo, meu vizinho que é tão ruim, podia ter acontecido lá. E essa não serviu, né? Então, essa experiência para ele não adquiriu. E às vezes, assim, pessoas perto, eu dou exemplo, não vou dar o nome, né? Mas eu sempre falo para a Ana, pessoas que passaram por situações de doença, de saúde muito séria, falou, não, agora vai entender, né? Vai mudar de postura, vai mudar de conduta. E depois que passou, acabou, né? Eu volto a ser o que era. Quer dizer, então, para aquela experiência nesse sentido, não serviu para nada, né? Perdeu uma grande chance realmente, quer dizer, de ter passado assim, raspando, falando, nossa, deixa eu valorizar, deixa eu mudar a minha maneira. E não faço, quer dizer, essa foi uma experiência perdida, né? Foi uma grande chance que eu joguei fora. Então esse negócio, esse assunto da fé, eu acho que ele sempre é muito perigoso a gente não, até de olhar o outro, né? Porque como é que a gente mede a fé, né? Como é que eu sei o tamanho da fé da Alice? Ah, não, mas a Alice, ela estuda, tá, mas e qual é o tamanho da fé dela? Não sei. Quer dizer, a hora que eu falei isso ontem na palestra, né? Nós falamos, né? Você vai fazer palestra, nós estamos aqui discutindo e tal. Olha, o livro fala isso, a doutrina fala isso, esse é o melhor caminho, mas a hora que acontecer comigo, como é que eu vou reagir? Não sei. Espero que da maneira que eu aprendi, mas não sei. Quer dizer, se passar por uma experiência drástica, será que eu vou entender e conseguir realmente interiorizar de que realmente isso era tudo que eu aprendi, tudo que eu falei, eu vou conseguir pôr em prática? Não sabemos, né? Então não dá para medir. E a gente tem esse costume, né? Ah, mas só precisava ter um pouco mais de fé, né? Eu não sei qual que é o tamanho da fé do outro, né? Não dá pra gente imaginar. Eu acho que a gente não sabe direito nem a nossa, né? Sim. Eu acho que a gente não sabe. A gente descobre na hora do teste. Então, na hora que aperta. Só na hora do teste. O teste é justamente para isso, né? Para medir a sua capacidade. Que são as provas. Né? Que são as provas. E aí a gente fica olhando para a prova e não vê o que é que a prova veio mostrar para a gente, né, colocar em prática e levar adiante essa progressão moral que a gente ia ter, né? Já iniciamos, mas o caminho é longo. Mas é um assunto fantástico, assim. E ontem foi bacana, que foi sucinto, né? Bastante participação. Bastante gente participando, foi bem legal. Achei que foi, para quem não assistiu, está na internet com a gente hoje, vale a pena, acabou abrangendo bastante coisa. O Cássio mandou um abraço para todos da mesa. Obrigada, Cássio. Outro. Mais alguma coisa antes da gente começar? Estou vendo aqui bastante gente comum, as pessoas novas, o pessoal que puder passar as informações. Tem gente de Portugal, que é a primeira vez. O Vado está com a gente. Vado, voltou já da França? Logo nós temos novidade, né, Vado? Obrigado de novo pela participação, Edmilson. Bom, todo mundo que está sempre com a gente. Quem está a primeira vez, obrigado. O pessoal já vai dando as dicas e nós vamos começar. Eu estou tentando colocar o nome de todo mundo porque tem o sorteio hoje, né? Tá? Então, estou caçando o que eu escrevi. A Janete, que está atrasada, vai estar começando, vai pegar o começo. Então, vamos lá? Nós vamos, hoje, para quem está entrando pela vez, toda a quarta, estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte terceira, capítulo 1. Eu acho que é o terceiro encontro, né? Na parte terceira, a partir das leis morais. Nós fizemos duas leis natural, né? Isso. E vamos começar o bem e o mal. E é um assunto também, tanto que vocês vão ver que são poucas questões curtas e respostas curtas,
mas que eu acho que vai dar bastante discussão, bastante conversa, porque é um assunto que muita gente, bom, eu pelo menos, né, que eu acho que eu questionei muito quando comecei Bom, quando eu era revoltado no Colégio dos Irmãos, eu acho que aí eu comecei a questionar justamente essa parte do bem e do mal. Então hoje nós vamos tentar fazer das perguntas 629 a 637. O bem e o mal nós dividimos em algumas partes porque era longo. E para quem quiser acompanhar, quem quiser ver os outros estudos, está lá no YouTube. Eu sempre falo que é mais fácil, né? Para procurar. Então a Alice lembrou, nós temos 2 semanas passadas, quarta passada e retrasada, nós começamos a parte terceira nas leis, lei natural, né? Fizemos 2 semanas e hoje nós já vamos para o bem ou mal. Tá bom? Então, só explicando para quem está aí ao vivo, quem quiser participar, comentando ou perguntando sobre o tema, joia. Quando não for do tema, entra no particular lá na página que a gente tenta responder. Eu vou repetir, que às vezes parece que a gente não está vendo, a Ana está anotando e agora vai começar a fazer as questões. Se por acaso a gente não responder e for alguma coisa pertinente, insiste, porque como roda muito as perguntas, às vezes a Ana não consegue ver, eu não consigo ver, passa batido. Hoje tem menos gente, a Dani sempre ajuda e tal. Insiste na pergunta. O pessoal que está junto com a gente, já conhece o sistema, já ajuda a gente, puder dar uma mão também, só para a gente não deixar passar. Não é que a gente não quer responder, não. A única coisa que a gente não responde ou evita responder são perguntas muito fora do tema, porque senão acaba fugindo muito. Olha né? que comentário legal sobre fé, né? Nós cortando. Marilda Machado, ela estava com a gente ontem no estudo. Boa noite. Quando meu filho se foi, pensei que não conseguiria retomar minha fé. Mas Deus é bom. Olha aqui. Esse Deus é bom. Agora, o filme não sai na minha cabeça, né? Que acho que é a 100ª vez que eu assisti, né? Deus é bom, né? Não, Deus é bom o tempo todo. Deus, e aí, Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Né? É que as mães geralmente entram e se lamentam, só vê lamento, né? Não tirando a razão das mães. Mas esse é um testemunho que ela conseguiu entender. Talvez, lógico que deve doer, né, Marilda? Provavelmente. O sofrimento, a saudade é inevitável. Né? Mas ela continua com a fé. Que bom. Vamos lá então. Então, o bem e o mal, nós vamos das 629 a 637, talvez. Então vamos lá? 629. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando tudo faz tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Que não é só ver o bem e o bem próprio, não é? Aí é para o bem de todos, né? E então eu começo a observar a lei de Deus, então, aí eu estou moralmente, né, me melhorando. Assim. Eu acho que essa definição de moral do Livro dos Espíritos, da 629, ela é muito assim, ela é forte, né? E melhor do que aqueles quadrinhos de Facebook, né? Que são todos muito bons, né? Que é aquele amor, aquilo que você faz e quando ninguém vê e tudo mais, né? Mas aí eu acho que o principal é esse ponto que você falou, quer dizer, ele fica muito claro, né? Se conduz bem quando se faz tudo em vista o bem e para o bem de todos. Não é uma coisa sozinha, que não basta eu fazer o bem, né? Posso querer fazer o bem só para minha família. Ou para mim, né? Ou para mim, ou para quem é da minha igreja, quem acredita no meu grupo, né? E aí... Para quem é meu parceiro, né? Para aquilo que me interessa, né? Porque como Deus não faz distinção de nenhum ser, né? Todos para ele são filhos dele. Eu lembro da semana passada, você até comentou, o bom, o criminoso, o bandido, né? O traficante, todos são filhos de Deus, né? E aí esse Deus, né? Ele não, como ele não faz distinção, quando ele desce o sol,
ele desce o sol sobre todos. Então eu também, ao observar a lei divina, não posso fazer uma distinção, tenho que fazer uma lei geral. E ali se lembrou, nós falamos disso semana passada, e muitas vezes, ontem saiu no estudo também esse comentário, mas parece hipocrisia. Isso não tem nada a ver com hipocrisia, né? Quer dizer, se nós olharmos, eu sempre falo que é só a gente pegar a nossa realidade, né, que nós estamos acostumados, e tentar aplicar para o que a gente estuda, nas leis morais, nas leis divinas e tal. Provavelmente, isso é um olhar pessoal, provavelmente a preocupação e o carinho do pai é muito maior com esse que está desgraçado do que com quem está indo bem, né? Que é o nosso caso, né? Isso que eu falo, é só a gente pegar nosso exemplo, né? Quer dizer, o filho que não te dá dor de cabeça, esse vai bem na escola, ele não tem problema com droga, ele não tem vício, está caminhando, você vai ficar de olho, mas você fica com o olho muito mais relaxado do que o outro, que a primeira vacilada que a gente der vai escorregar, vai falhar. Quer dizer, a preocupação naquele momento é maior, que a gente fala isso, né, com os filhos, mas às vezes a minha preocupação é com aquele que está necessitando do meu olhar um pouco mais preocupado, né? E a gente não tem essa visão, né? Nós olhamos como aquele que está desviado, que está cometendo equívoco, que aquele não pode merecer o amor de Deus, né? E aí essa frase, aí a Alice falou, quer dizer, a moral é a regra da boa conduta, portanto, dá distinção entre o mal, funda-se na observação da lei de Deus. A lei de Deus. E qual é a lei de Deus? E aí as outras, depois aí ele vai destrinchar nessa situação, né? Mas eu acho que o principal é o que a Alice falou no começo, ela reforçou, o bem para todos. Quer dizer, se eu consigo tomar minha atitude pensando que aquilo vai beneficiar uma coletividade sem interesse, né? Não é uma coletividade do meu coletivo, né? Do meu particular, do meu interesse particular, mas como é geral, quer dizer, se eu colocar uma árvore em frente de casa é porque eu vou parar o carro, ou porque a prefeitura obrigou, então, mas aí eu brigo quando o vizinho parar na porta de casa, né? Exatamente. Então eu não pus a árvore porque vai melhorar, vai ficar mais arborizado, porque vai melhorar, não, eu pus a árvore ou porque a prefeitura me obrigou, porque é obrigado, né? Né? Ou porque aí o vizinho para na baixa da minha árvore e aí eu fico bravo porque o vizinho parou na minha árvore. Então essa não foi uma atitude pensando no bem de todos indistintamente. Eu já vi uma pessoa ir lá e pedir para tirar o carro. Eu já vi pessoa da família fazer isso, mas eu não vou contar o nome. De repente está assistindo. Na hora de entregar os outros, não, hein? Então. Não, vai que está assistindo hoje, né? A Simone está no Japão nos assistindo. Ela sempre está com a gente. Kitahara? Kitahara. Ela sempre está com a gente. Tá no caderno aqui para ganhar o livro, hein, Simone? E se ela ganhar, quero ver. A respeito desse comentário, eu fiquei lembrando das ovelhas, né? Que Jesus conta que ele abandonaria 99 para ir resgatar aquela ovelha perdida. Somos todos nós, né? As ovelhas perdidas. Que ele deixa para vir atrás de todos nós. Mas por isso, né, Alice? E eu sempre falo nesse sentido, né? A minha preocupação é não que a gente consiga fazer, isso que eu falo. Mas o olhar é exatamente esse. Eu sempre falo para ela, e se fosse comigo? E aí normalmente a gente escuta assim de algumas pessoas, mas o meu filho jamais faria isso. Isso me dói tanto que eu falo assim, Jesus amado, que firme. Isso é fé, né? Porque assim, e se acontecer comigo? Será que eu vou ter o mesmo olhar de ódio, de raiva, de desprezo que eu tenho com o vizinho? Ou com o desconhecido, ou aquele que mora lá na favela? Não, mas ele faz isso porque é da índole dele. Quer dizer, será que eu teria esse olhar, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Aí Kardec, né, como ele falou que a regra da boa conduta, e portanto a boa conduta é distinção entre o bem e o mal, ele resolve então como eu posso distinguir o bem e o mal, né? Ele ampliou, quis ampliar o entendimento sobre isso, né? Como se pode distinguir o bem do mal? Aí a resposta dos espíritos o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Aumentou? Não é? A responsabilidade?
Aumentou, mas ela fica mais clara, né? Assim, é que a gente, é isso que eu falo, a gente tenta arrumar as brechas, né? A gente tenta contornar para que aquilo sirva para a gente. E a resposta dos espíritos, eu falo assim, que às vezes a resposta deles, se eu fosse Kardec, eu ia falar, nossa, que cacetada, né? Os caras estão meio grossos hoje, né? Mas assim, mas é exatamente isso. O que é o bem e o que é o mal? O bem é você andar de acordo com a lei. E o mal? Infringir essa lei. Não tem coisa mais simples do que isso? Só que aí a gente coloca as vírgulas que nós achamos interessante, né? Não, mas aqui na doutrina espírita, lá na religião tal, lá no seu... Mas ali, se a gente fizer assim, se a gente fizer aquele outro, mas aí depois eu peço perdão, mas Deus perdoa mesmo, quer dizer, a resposta é muito clara, e a gente vive questionando, né, essa pergunta do que é o bem e o mal, né? E a resposta para mim dos espíritos nesse sentido, ela resolve todo o problema, né? Simplesmente, você falou, não, ela abrangiu tudo, ela abrangeu tudo. Por quê? Tudo que está de acordo com a lei, nós estudamos a lei natural essas 2 últimas semanas, tudo que está dentro da lei vai caminhar para o bem. O que desviar da lei vai descambar para o mal. Então, lembrar que a lei de Deus é aquela lei que é imutável, né? Que serve para todos, em todos os tempos e em todas as épocas. Não é uma coisa que eu possa fazer agora e amanhã eu não preciso fazer mais. Que é diferente das leis dos homens. A Alice está falando que é aquilo que a gente estudou bastante nas últimas 6 semanas, né? Até antes, quando a gente começou a fazer tudo mais, nesse sentido. Quer dizer, senão nós vamos voltar. Acho que a Alice está falando isso, vamos aproveitar para dar o exemplo. Há pouquíssimo tempo atrás, eu sempre dou esse exemplo, nós podíamos ter escravos. Dentro da lei humana, eu estava dentro da lei. Exatamente. Né? Agora, moralmente, nós até discutimos bastante isso. Moralmente, eu podia ter escravo? Dentro da lei divina? Em que momento da lei de Deus que nós podemos enxergar que Deus permitiria ou permitiu que nós fôssemos dono de um outro? Lei humana, nós pudemos e desfrutamos disso à vontade. Quer dizer, isso, graças a Deus, como tudo que vai acontecer, e nós conversamos bastante disso também, qual que é a tendência? Todas as leis humanas se aproximarem, quanto mais evoluído moralmente, às leis naturais, que é aquilo que nós conversamos. Aí nós não vamos mais precisar ter lei humana, né? Se eu entender que o amor rege tudo, está resolvido o problema. Está tudo resolvido. Quando a gente chegar nesse estágio, então eu não preciso mais pôr no papel o que eu posso e o que eu não posso. Exato. Né? Então é nesse sentido, quer dizer, por que ainda nós temos essa preocupação? O que pode e o que não pode? Porque ainda nós não aprendemos, né? Nós ainda não conseguimos caminhar de acordo com a lei divina, né? Porque se nós caminhássemos todos com a lei divina, estava resolvido, não teremos o mal, que é a discussão do filme também, né? É só um atestado da nossa infantilidade espiritual. De que nós não aprendemos ainda nada. Porque como crianças, espiritualmente falando, nós ainda temos muitas leis para dizer que a gente não deve fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? É tudo do não. Alguém que vai tolhendo, quando né? A gente vai amadurecendo, vamos ficando mais adultos, a gente já sabe o nosso dever, né? Daquilo que eu preciso fazer e por que eu preciso fazer, né? Isso é um crescimento espiritual tamanho que a gente tem alcançado, inclusive. Até eu estava comentando com meu marido, a você na frente ali, né? Acho que é aqui em Pederneiras mesmo. Um hospital, né, para cachorro, um hospital para animais. Eu falei assim, quando na minha época de infância a gente disputava o prato, né? Aquilo que a gente tinha de comida, até com os cachorros, né? Então, assim, a gente não tinha essa preocupação que hoje se vê que cresce na humanidade com o animal, né? Tem que cuidar, porque tem que dar vacina, porque a gente vai internar, porque a gente vai fazer determinadas coisas. É o nosso crescimento moral, né? Os cuidados que a gente tem com aquilo que está à nossa volta, porque não é só, né? Aqui eu estou usando o exemplo de como evoluímos com o animal, né? Mas a gente precisa evoluir com tudo que está à nossa volta, com o cuidado da natureza, né? Com a água que às vezes a gente gasta demais, né? E nós recebemos essa água e precisamos cuidar dela, né? E aí entra aqui na discussão ambiental, mas assim, é um leque de coisas que está à nossa volta, que enquanto a gente estiver infringindo,
né, estamos contra a lei divina. E que ainda a gente precisa que alguém cutuque. Então nós estamos fazendo mal. E que alguém cutuque aí exatamente o que você falou. Por exemplo, vou pegar o seu exemplo. Quando nós passamos pela crise de energia, você tinha uma multa ou um bônus se você gastasse menos. Aí todo mundo apagava a luz. Sim. Hoje todo mundo sai de casa com as lâmpadas acesas. Quer dizer, nós precisamos que alguém falasse assim, ó, você vai ter uma multa se você fizer, para você não gastar energia. Quer dizer, nós não aprendemos que não é para gastar energia à toa. Alguém colocou uma regra que você ia custar no bolso para que você não fizesse uma coisa que deveria ser uma coisa natural. Exatamente. Né? Quer dizer, já era para ter aprendido. Quer dizer, eu não posso gastar energia, não posso gastar água, eu não posso usar abusivamente de nada da natureza, que isso vai ter um custo. Então, mas aí como nós somos infantis ainda, nós precisamos de alguém que fale assim, ó, se você fizer tal coisa, você vai ter tal coisa como Castigo. castigo. É, né? O castigo nosso. Exatamente. É a mesma, assim, lá no trânsito, né? Tem lá uma placa dizendo para mim que é que é 80 por hora. Que eu ande 80, ou que eu ande a 60, que eu ande a 30, porque é uma região escolar. O que o ser humano faz? Ele passa da velocidade, não para. Então, e aí eu preciso pôr o radar. Arrisca fazer, a machucar alguém, Sim. né? Que se atravessar o caminho, né? Então ele vai e vai levar uma multa se tiver um radar ou se algum agente de trânsito estiver ali anotando. Sim. E aí por que ele precisa levar a multa? Porque ele não entende que aquilo ali foi uma pessoa que estudou, que fez para aquele trajeto ali, aquele local, é muito perigoso se ele passar daquela velocidade. Então a gente ainda não entendeu, né? Sim, a regra do. Nós precisamos que alguém faça, exatamente. Então assim, o quanto que nós ainda vamos crescer, né? A gente está ainda engatinhando. engatinhando. Eu só vou fazer um comentário do Vado, que hoje o Vado está participando, eu vou aproveitar dele. Em resumo, não basta fazer o bem, tem que fazer o mal, tem que fazer o bem, sobretudo o coletivo. Deixa eu só fazer o comentário aqui para a Duda. A Duda pediu por um bom tempo. Ela participou bastante. Pedindo oração no caderno, que ela ia fazer uma cirurgia, acho, né? Então ela colocou assim, ó: hoje eu só quero agradecer primeiro ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga e aos irmãos pelas vibrações positivas. Fiz a cirurgia e deu tudo certo. Estou em casa me recuperando. Obrigada, Ana, por ter colocado meu nome tantas vezes no livro de orações. Gratidão sempre. Duda, que bom que você está bem em casa, a gente fica muito feliz, mas você também fez sua parte, é o que a gente estava falando antes. Coloquei todas as vezes, a gente faz oração, a gente vira positivo sim, e você também captou essa energia. Que bom, nós ficamos muito felizes que você está bem. Muito mesmo. Joia. Vamos lá? 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E a resposta dos espíritos, alguém pode dizer que não, né? Mas a resposta dos espíritos é que sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Eu acho que a gente não precisa nem começar 631. A gente pode fazer 632 e emendar. Porque 631 eu acho que vai muito daquilo que a gente já conversou, inclusive, a semana passada, né? Desse se tem a capacidade de distinguir, né? Quer fazer 632 e a gente une as duas? O que você acha? O senhor quer fazer uma separada? Vocês que sabem. Pode ser. Né? Porque aí eu acho que o exemplo da 632 eu acho que dá para... Né? E a gente comenta as duas juntos. Exatamente. Então, 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal, né? Então, ali na pergunta anterior, se ele tem meios para distinguir. Mas aí, como eu sou um ser imperfeito, coisa que a gente já comentou antes, eu posso me enganar, né? E aí, estou achando que estou fazendo bem e estou fazendo mal, né? Pode acontecer? Aí, a resposta dos espíritos categórica. Jesus vos disse: vede o que quereris que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Então, a primeira 631, ele fala que eu tenho meios, né? Quando eu creio em Deus, então se eu creio num Deus, eu procuro saber, né? Eu me examino para saber o que é bem e o que é mal, o que é divino e o que é humano, né?
Porque esse Deus que me criou, ele me deu essa inteligência para discernir um do outro. Então, cabe a cada um de nós buscar, porque isso é quando quer saber, né? Então, eu posso insistir em ficar na ignorante e ser o Peter Pan durante toda a minha vida, ou eu vou buscar esse Deus divino, buscar as suas leis e procurar cumprir a cada um para que eu cresça. Aí só para complementar, entra num comentário que a gente sempre brinca em relação à doutrina espírita, né? Que tinha uma amiga nossa que falei, quando a gente começava a entrar nesse assunto, né? Quanto mais você souber, mais será cobrado e tal. Falava, ai Jesus, então eu vou parar de estudar, não quero mais saber de nada, porque já que eu vou ser cobrado. E a gente usa muito esse exemplo, e é um direito que nós temos. Quer dizer, de repente, eu estou fazendo, eu sei que é o mal, eu vou ficar aqui fingindo de bobo, de morto, e deixo o barco correr. É uma opção que nós temos. Qual que é o problema? É que de qualquer forma, nós vamos evoluir. Nós vamos ter que passar por todos esses processos. E provavelmente de forma mais difícil, mais complicada. E aí, como eu já sabia e não quis fazer, normalmente as condições para que isso aconteça depois é um pouquinho mais complicado. A Marlita está fazendo um comentário, eu gostaria que você voltasse aí. Eu acho que não é bem isso sobre o estudo. É Marlita. Não, Marlita Vilas Boas. Já passou O bastante. mal pode ser o bem para uma, o bem pode ser o mal para o outro. Assim como o não pode ser ruim, mas para quem dá pode deixar de estar fazendo bem. Sei que é complicado, mas é preciso ser mal para ser o bem. Ops. Marlita, assim, não deu para entender muito bem, depois se você puder reformular, mas assim, só para começar. Seria mamãe. Se ela for brava com o filho, às vezes pro filho ela está sendo mal. Pode ser. Mas é pro bem dele. Pode ser. Mas eu já ia responder que assim, depois você reformula, e a Cláudia acho que acertou, talvez seja isso que você quis dizer. É o jeito de olhar da pessoa. Mas nós não podemos esquecer a 629 e 630 e daí para frente. O bem é o bem, o mal é o mal. Exatamente. Se for nesse sentido que a Cláudia está falando... Se for no sentido da Cláudia, quem está olhando, talvez seja esse o aspecto. A gente brinca muito, Como a gente mesmo. fala que a mãe tem que ser mal com o filho. Mal no sentido de pôr regras. Então, para o filho, ela está sendo Ela está sendo ruim, está sendo malvada. Porque ele quer fazer tudo, certo? Ele quer sair a hora que ele quer pegar o celular. Então, se a mãe falar, não, você não vai fazer isso, ela está pondo limite na criança. É isso que ela tem que fazer. Então a gente fala, eu falo, nossa, mas eu falei para meus alunos, ainda bem que eu tive uma mãe bem ruim para mim. Graças a Deus que ela foi ruim, porque eu sou o que eu sou hoje, é porque minha mãe foi ruim para mim. Então ruim que eu quero dizer, no sentido que minha mãe pôs limite, pôs regras. Então, às vezes é isso que ela quer dizer. Não, tudo bem. Se for nesse minha sentido... mãe fez o bem para mim, sendo rígida. Se for nesse sentido, tranquilo, mas a gente só não pode... aí, perfeito. Se for nesse sentido, de quem está olhando a atitude, talvez possa interpretar, sim. Mas o que a gente não pode perder, de forma alguma, é lá na 629. Se eu desviei da lei de Deus divina, eu estou cometendo alguma coisa que não é o bem. Né? É nesse sentido. E isso vale para as mães, para os filhos, né? E aí quando você fala que a mãe é dura, o inverso também é verdadeiro, né? Porque muitas mães não querem ser ruins para o filho, e aí mas coitado, né? Ele não fez por mal, né? Esse não fez por mal é o pedido para a coisa desandar, né? Quer dizer, ele vai na escola a primeira vez, ele rouba o estojo, na segunda ele rouba o celular, na segunda ele leva para casa uma bolsa. Mas ele não fez por mal, ele estava com vontade, coitado. Quer dizer... Não pergunta nem de onde, se alguém, não vai nem na escola saber, né, se alguém deu, se é verdade. E a Marlita está falando isso, nesse sentido mesmo, deixa eu só, é isso mesmo, foi tá? Isso. Então, joia, Marlita. Então está respondido pela Cláudia para você. Obrigada. Tá certo. Né? E aí a 632, a 632, né? É verificar o que Jesus já nos disse, né? O que eu quero para mim, né, eu não faço para o outro. O que eu não desejo receber, que eu também, né? Não Esse é o termômetro mais fácil, né? É porque é a regra simples, que ele fala que tudo se resume nisso, que assim eu não tenho como me enganar, né? E aí tem gente que vai falar assim, não, às vezes eu tenho como me enganar, porque eu vou querer para mim,
um copo cheio de vinho, né? Um copo, mais um copo e mais outro copo, então eu dou pro outro também. Sim. E aí, será que eu tô certa nisso? Né? Então, assim, o que é que Deus colocou para mim? Ele não colocou equilíbrio, né? Qual é a sua lei? Né? Então, aí eu preciso ir diante da lei do equilíbrio, porque se eu não obedecer esse equilíbrio, né, que foi solicitado pela regra divina, então eu vou desequilibrar a balança de algum lado. Pode ser a balança do meu corpo, a balança do corpo do outro, né? E aí eu estou fazendo um mal. A 633 vai falar disso que a Alice está falando. Mas o importante, eu acho que a 632, e aquilo que a gente sempre fala, né, às vezes a gente faz esse comentário em outros estudos também, não só nessa questão, mas eu acho que o termômetro é mais fácil, né? E a Alice até complementou, falou, de repente eu me engano, porque eu falo, mas eu queria isso. Tá, você queria, mas você está infringindo a lei. E aí volta no bem ou mal. Quer dizer, tudo bem. Eu queria também fazer o mal que nem ele. Tá, mas você está fazendo o mal. O termômetro é esse, quer dizer, qualquer coisa que eu transgrida, qualquer coisa que eu vá contra a lei natural, eu estou sendo mal. Ponto. E aí a resposta dele nesse sentido de Jesus é assim, ó, meu querido, você queria que fizesse isso para você? Né? Esse é o termômetro. Isso a gente usa muito com aluno, né? Quem é professor sabe disso. Quer dizer, esse é o melhor termômetro, pelo menos para desarmar num primeiro momento, até ele pensar um pouco o que ele vai responder. Essa é a primeira arma. Você queria que ele fizesse com você? Hoje a Vanusa estava comentando dentro do escritório com a outra menina que trabalha com a gente, justamente um exemplo desse. Falou, nossa, quase que eu desci do carro para bater no menino. Nossa, rapaz em forma de gente. Moleque quantos anos? Já tinha uns 12, 13 anos de idade e tal. A menina estava saindo da escola e o moleque, mas assim, aos berros na porta da escola. Sua gorda, sua hipopótamo, sua elefante, seu pai devia te esconder. Mas assim, ela falou, gente, mas não é que o menino estava falando, ele estava gritando, assim, dava para escutar um quarteirão. E ela falou, e ninguém simplesmente fazendo nada. Assim, nem os alunos, porteiro, quer dizer, ela falou quase que eu desci do carro, não tinha nada a ver com isso, não era de escola, nada da minha filha, era quase que eu desci para bater no menino. Quer dizer, é isso que eu falo. Isso é deixar de fazer o bem, né? Ela tinha, porque foi ela que ouviu. Mas o mundo, segundo ela, ouviu, né? Não, mas foi ela que ouviu. Ouviu no sentido de... Não, de tocou, né? De ter sentido. De tocar, né? Aí entra naquela frase, ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir, né? Eu já ensinei eles a defender eles, né? Falei, gente, a provocação é um veneno. Tá lá dentro do vidrinho. Se alguém te xingar, você vai tomar o veneno ou não vai? Só vai fazer efeito se você tomar. Entra aqui, né? Tudo bem que a situação, ela tava gritando, né? Porque eu já entrou na sala, porque eu encontrei com a menina, ele me fez isso, falei, calma lá, você vai tomar o veneno? O veneno tá lá no vidro, você vai tomar esse veneno? Falei, então deixa o veneno lá no vidro, ele está te provocando. Se você tomar o veneno vai fazer efeito. É porque antigamente tinha tal da cultura, bateu, levou. Olha, se você chegar em casa, alguém te ofendeu, alguém te bateu e você não fizer nada, chega aqui, você vai apanhar de novo, você vai, né, tem essa cultura, porque a gente em reunião de escola era assim. Né? Mães falando, na reunião de mães falando. Isso, né? Vai beber o veneno? Vai deixa o veneno lá, não vai fazer efeito com você. Não, mas eu me chamo muita atenção, eu usei esse comentário, por conta, assim, hoje em dia isso melhorou muito, né? Hoje os próprios amiguinhos, os próprios colegas e tal, inibem muito isso, né? Antes, eu lembro na minha época, não, era o contrário, né? Se alguém começasse a xingar, você tinha mais gente xingando e aplaudindo do que indignado. Hoje o que a gente vê hoje a gente vê um movimento melhor nesse sentido. Eu vejo assim pela geração dos meus filhos, por exemplo. Eles têm uma noção, embora o mimimi seja muito grande, mas essa visão de bullying é melhor do que na minha época. Na minha época eu acho que a coisa era que é uma discussão, né, em grupo de idade, né? A geração mimimi, na minha época resolvia na porrada, saía lá na porta, marca lá na porta da escola, quer dizer, hoje o que me chamou a atenção foi isso, assim, porque isso a gente escuta, né? Embora, ontem eu falei na palestra, quer dizer, isso é muito de Facebook também, né? Quer dizer, isso também é uma moda, entre aspas, pelo amor de Deus, assim, mas
na hora de agir, que aí o que a Alice falou, mas ela também poderia ter falado. Quer dizer, mas essa é a hora de eu colocar em prática a minha briga do Facebook, né? A minha briga social, né? A minha crença. Claro. É a minha crença, É. né? Então, mas é isso que eu falo, mas será que é a minha crença, Alice? Essa que é a minha discussão. Quer dizer, quando eu falo que melhorou, eu imagino que melhorou pelo que a gente vê. Quer dizer, é isso que eu estou falando, me surpreendeu o que ela falou, porque na minha cabeça, os moleques de 12, 13 anos, meninos e meninas, teriam tomado as dores dessa colega que estava sendo agredida, entendeu? Coisa que na minha época, com certeza, não. A maioria ia, inclusive, incentivar os xingamentos. E aí isso me assustou um pouco, porque aí entra da minha dúvida, quer dizer, de verdade essa geração está se importando mesmo com o outro, ou é a capa do Facebook, né? Que vale? Porque hoje usa falar muito do bullying, né? Então, e está sendo também muito, às vezes falou uma coisinha, já é bullying. Não, então, não, é nesse sentido. Não, mas não precisa. Uma coisa, xingou uma, duas vezes não é bullying. Não, e outra, eu briguei, eu estou trabalhar. discutindo. Nós estamos numa roda de conversa de colega de escola. Eu falei uma besteira, eu te xinguei naquele momento, isso não é bullying. Eu estourei, não era para eu fazer, não, mas olha, eu estava discutindo, eu estava jogando bola, xinguei e fui embora. Então, não, mas o que me assustou, eu só fiz esse comentário, que assim, a gente vê um movimento muito grande nas mídias sociais de conscientização, de olha, jamais vou chamar ela de gordinha, de 4 olhos, não sei o que e tal, e quando acontece, quer dizer, que é o que você falou, quando eu poderia colocar à prova o que eu acredito, o que eu defendo, eu me omito. Quer dizer, então, será que de fato eu acredito? Porque senão eu acredito, eu volto, eu estou com o filme, não sai da minha cabeça de novo. Senão eu faço o que o menino fez. Não, meu pai foi contra, o namorado foi contra, você é louco? Mas eu não posso negar o que eu acredito. Eu não posso deixar de defender o que está dentro de mim, gritando de que é a minha fé. E não é só fé, né? Assim, é na minha crença. Eu acredito que isso está errado. Então peraí. Por que você chamou ela lá? Ou, na pior das hipóteses, não quer se... vai chamar o diretor da escola, o coordenador, o zelador, sei lá quem, para tomar uma posição, né? Então, assim, isso me chocou um pouquinho, da gente estar vendo o movimento que eu comentei, né, que na minha época era pior, porque a gente vê o movimento social, em mídia social, aparentemente melhor. E aí acontece um negócio desse, todo mundo finge que não, tudo bem, ela é gordinha mesmo, quer dizer... Fez de conta que não ouviu. Então, todo mundo parou, e amanhã na escola... falar com ele, nem mesmo um inspetor de aluno, né, coordenador. Mas por isso que... Ou você está fora da escola... Eu tenho que tomar atitude, né? E aí, para eu tomar atitude, eu preciso ter peito para isso, né? Mas me assustou um pouquinho nesse sentido, porque a gente fala que melhorou, a gente vê, ontem na palestra eu falei isso, quer dizer, olha, vamos fazer um movimento social, porque está todo mundo passando por isso e tal, e o que você está fazendo? Qual que é a sua participação nisso de fato? Qual que é o seu trabalho social para mudar isso daí? Onde que você está ajudando? A Michele colocou aqui, muito movimento, mas pouca gente colocando a mão na massa. É nesse sentido, entendeu? Aí eu vou usar, não sei se posso, mas é os exemplos que eu falo assim, olha, eu acredito, e o que você está fazendo para melhorar? Eu participo do Alta de Souza, eu participo do Amigos do Bem, eu participo do Feira Amor, então peraí. Então eu estou pondo em ação aquilo o que eu falo que eu acredito. Então, beleza. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, ou quem faz isso está isento de qualquer outro de equívoco. Mas nesse aspecto, eu estou falando assim, eu defendo isso e faço aquilo para que isso dê certo, para que eu consiga mudar aquilo que eu questiono, que eu critico. E eu acho que é nesse sentido que me preocupou. Assim, eu gritar para os 4 cantos que eu sou contra o bullying, que eu sou contra o preconceito contra o homossexual, que eu sou contra isso, que eu sou contra aquilo, beleza. E o que você está fazendo para que isso, de fato, mude, né? Onde eu ponho a mão na massa para que isso aconteça, né? Eu tô risada porque a Madalena põe nos comentários. Se me chamar de gordinho, eu vou beliscar vocês. Não, e às vezes acontece o inverso, né? Por exemplo, quero tanto defender uma ideia, a minha ideia, que seja de preconceito ou para defender uma bandeira,
que eu perco o respeito pelo outro. Perfeito, Alice. E aí Eu perdi a razão. perdi a razão, porque eu estou defendendo um pedacinho da minha manada. Eu falo assim, começamos com uma luta contra racismo e não sei o quê, e às vezes a gente exagera tanto no negócio que eu estou prejudicando aquele que está do outro lado. Perfeito. É nesse sentido, você chegou no ponto que eu acho, eu rodeei para não falar. Que é nesse sentido mesmo, assim, ó, eu brigo com o mundo e eu falo isso com todas as letras, embora vocês tenham visto que faz 2 anos que eu não posto nada no meu Facebook particular sem ser as coisas do centro ou as coisas da minha família, porque eu cansei, ainda não me falaram a data, eu estou esperando o terceiro turno da eleição, ninguém me passa essa data, eu estou preocupado porque não tem eleição no terceiro turno, porque a campanha continua, né? Então assim, e aí é nesse sentido que me preocupa, quer dizer, eu briguei, eu fui para a rua em 84, para pedir diretas já, eu fui para a rua no Collor, porque eu acreditava naquele momento que era o melhor. Briguei por democracia, briguei por voto indireto, briguei por tudo isso. Nós conquistamos. E quando eu não ganho, eu brigo contra a torcida. Não, eu vou jogar Corinthians e Palmeiras, meu time perde, eu brigo com o outro. Eu brigo tanto que eu torço pro Brasil que eu moro, que não é só o meu bem, é o bem do meu vizinho, de todo mundo. Eu torço tanto para que dê errado, porque eu quis tanto que desse errado, que não foi aquele que eu votei. Pra provar que eu tô certo. Pra provar que eu tô certo. Não, melhor, para provar que os outros estão errados. E, gente, para quem está assistindo, deixa eu só justificar. Eu não posso engolir aquilo que eu falei tanto e depois agora deu certo. Deixa eu só justificar para quem está assistindo que nós não estamos defendendo bandeira política nenhuma. Não, de jeito nenhum. O que nós estamos discutindo. Quando você falou, eu pensei em algumas bandeiras particulares. Não, mas a política é uma que é extremamente importante. Você está citando, parece que nós estamos em período letivo. Eu falei para o outro dia, minha vontade é pôr no Facebook e falar, por favor, gente, me falem, porque eu estou perdido, qual que é a data do terceiro turno. Porque continuamos em campanha ferrenha. Um lado ofendendo o outro, não é fazendo campanha, é um lado ofendendo o outro, é um lado agredindo o outro, e assim, porque vai acontecer, gente. Em um post de um desses grupos espíritas, que eu sou, um post lá, não sei o que a pessoa colocou, não vou me lembrar agora, foi começar a falar, e aí tocou no lado da política. Gente, você precisa ver um espírita, assim, não que o espírito seja melhor nem pior, mas assim, não tem nem respeito por onde você está. Ou espírita, ou católico, sei lá, você está num grupo que condiz com regras básicas de não ofender o próximo, é uma educação aí já, né? Um ofendendo o outro de uma maneira que eu fiquei chocada, assim. Seu ignorante era... Só pra gente já ir eu queria só justificar que não é problema político, nós não estamos defendendo bandeira nenhuma, mas a questão é exatamente essa. Se eu chego num ponto, eu vou usar o da Alice, que ela falou das bandeiras, e eu usei da política, que é a mais forte, mas é exatamente isso. Eu não posso, e senão nós vamos contra a primeira, 629, eu devo me preocupar com os meus próximos, com as minhas bandeiras, claro, mas isso não pode impedir de que o todo seja o mais importante. Eu não posso me preocupar que o centro espírita seja privilegiado em detrimento ao religioso, ao católico. Nós estamos falando em subgrupos. Quando nós falamos em humanidade, quando nós falamos no bem geral, eu preciso me preocupar com o bem geral. É nesse sentido que nós falamos de bandeiras. Quer dizer, se eu começar a defender a bandeira do cabeludo, eu prejudico os carecas. Eu estou pensando em mim. Se eu defendo a bandeira dos negros e tento sacanear o branco, eu estou prejudicando o outro lado. Isso não quer dizer que nós não temos que lutar e brigar pelos direitos, pela igualdade, contra o preconceito. Claro que nós temos que brigar, mas isso não pode se transformar em briga particular, em guerra. Isso não pode se transformar em agressão contra outro grupo. E eu usei a bandeira da política, quando a Alice falou das bandeiras, nesse sentido. Eu não posso, não posso é uma palavra forte, mas eu não deveria me transformar em inimigo da Alice, porque a Alice tem uma bandeira política diferente da minha. A Janete Ferreira está falando. Eu não posso me transformar em inimigo de um homossexual porque ele tem uma bandeira defendendo o homossexual. É simples assim.
como a Janete está falando, perdi amigos e parentes por conta da política. Então você não perdeu, né? Você ganhou tempo, porque as pessoas que tomaram uma atitude dessa, para mim, estão extremamente equivocadas. Não estão prontas para viver o período democrático que eu briguei, que muita gente brigou e que todo mundo levanta a bandeira dizendo que estamos perdendo. Não, nós estamos perdendo porque as pessoas não querem. Eu acho que você tem o direito de não gostar de quem está administrando a cidade, o Estado, o país, os Estados Unidos. Você tem todo o direito do mundo. Agora, você não tem o direito de agredir a Alice, de chamar a Alice de burra, ou me chamar de burro, de ignorante, porque eu não votei no mesmo que você. Isso é a democracia. Você tinha o direito de votar em X candidatos, do mesmo jeito que eu tinha o direito de votar em X candidatos. Eu não posso ser agredido de burro, de ignorante, de assassino, porque eu não votei no mesmo que você. Inclusive algumas pessoas que nem votaram no primeiro turno foram viajar e aí hoje faz campanha falando que o mundo está acabando, que o Brasil está acabando. Gente, as bandeiras estão aí para ser defendidas com dignidade, com respeito, porque é a forma com que eu quero ser tratado. Quando eu defendo a bandeira do homossexual, eu preciso tratar todo mundo com respeito para que essa bandeira seja tratada com respeito, com dignidade que todos merecem. O negro, quando vai brigar pelo direito de igualdade, ele tem que brigar com dignidade, com igualdade, para que ele seja tratado dessa forma que ele está cobrando ser tratado, que ele merece, que ele tem direito de ser tratado. Agora, se ele começar a agredir a Cláudia porque é branca, cadê a minha briga? Cadê a minha luta? É o mesmo preconceito. É o mesmo preconceito. É o mesmo preconceito. É o mesmo preconceito. Né? Só que num ponto diferente. De um olhar diferente, né? Exato. Que é o dele, né? Exatamente. E aí a gente está fazendo o quê? Se afastando dessa lei de amor, que é Deus, que é de divina, e estou dessa forma fazendo mal, né? Era esse o ponto que eu queria dizer. Se eu não estou agindo com amor com todas as pessoas, eu estou me afastando dessa lei divina. E aí eu estou, sim, praticando mal. Eu sou, né? E aí eu comparo esse comportamento como um comportamento tribal, né? Sim. Eu volto lá para os nossos ancestrais que tinha esse comportamento tribal, briga de tribos, né? De defesa de raças, romanos conquistando, né? Os outros países, né? E aí matando pessoas em função de um ideal do que eu quero ter. E a gente hoje precisamos viver o que eu quero ser, né? Eu quero ser divino, eu quero manifestar esse ser divino que está dentro de mim, porque ele disse que eu já criei, né? Ele está dizendo que está dentro de mim, desde a criação. Então eu preciso manifestar esse ser divino. É nesse ponto que a gente precisa caminhar. Não, perfeito, Alice. Eu achei fantástico, porque assim, é um assunto que a gente acaba evitando, e espero que as pessoas que estejam assistindo entendam que não é uma bandeira política. Nós estamos falando de bandeira, eu só aproveitei o gancho da Alice, porque a bandeira política, gente, gostando ou não, é o que mais está afetando os relacionamentos. Hoje teve gente falando aqui, a Janete não falou que perdeu amigo, família, não sei o que, em relação a isso. E nós, isso você não é exceção, você não está privilegiada, não. Isso tem de quilo. A minha religião é outra bandeira. A religião, a minha crença, o meu time, é isso que eu estou falando. Mas isso não... Tribo. Mas a gente achou que, assim, da política, a gente achou que terminaria no segundo turno, acabou ali. Acabou as brigas de família, acabou os sabores, acabou os problemas, porque teve rompimentos drásticos, né? Não, acabou, mas... Gente, deixa eu só explicar, defendendo de novo, porque senão nós vamos receber essas críticas desmerecidas. Quando a gente fala que isso deveria ter acabado no segundo turno, não é eu a continuar acreditando em minha ideologia, a gente não acha que ninguém tem que mudar de ideologia, de partido, do que acredita, do que não acredita. Só que a democracia nos diz que, no dia que a eleição terminou e o candidato assumiu o cargo, ele tem 4 anos para desempenhar o que ele se propôs a fazer. Esses 4 anos, nós gostando ou não, eu tendo votado ou não, esse prefeito, esse vereador, esse deputado, esse governador, esse senador, esse presidente, está à frente da instituição que eu faço parte. E eu preciso, todo santo dia, torcer para que dê certo. Assim, isso não quer dizer que eu torcer para dar certo, eu esteja mudando de postura, de partido, de opinião. Mas isso é o mínimo que eu preciso fazer. Agora, os erros, os equívocos, têm que ser criticados, têm que ser questionados, como tudo na vida, gente.
Simples assim. Então, o que a Alice falou para mim, perfeito, eu aproveitei o gancho nesse sentido. Isso vai fazer o quê? Para que todo mundo se preocupe no bem comum. Para que isso, a gente chegue lá na 629, de que atitude que a Alice está tomando, ou o governador, ou o presidente, tome uma atitude que seja no bem para todos. Independente de eu ter votado ou não. Se o Papa toma uma atitude, e a gente vive batendo palma, nós podemos falar isso, nós já citamos várias vezes o Papa aqui, quando ele toma as atitudes, ou algumas frases dele, algumas falas dele, que tocam o coração e fazem com que a humanidade se mexa, tem que ser elogiado. Ou senão nós vamos cair nesse mundinho das tribos. Não. O Papa falou, então deixa o Papa lá, ele não é espírita. Tem cabimento? Então é nesse sentido. Então, só para deixar claro que isso não é uma bandeira política. Nós aproveitamos o gancho da Alice, porque quando ela falou nisso, era justamente, e justificou agora há pouco, nesse sentido, para que a gente caminhe para o bem comum. Todas as tribos, nós brigarmos pelo direito do negro, contra o preconceito, qualquer tipo de preconceito, isso é obrigação de todo mundo. Por quê? Porque se todo mundo tivesse entendido que nós somos irmãos e que o amor é universal, nós não precisaríamos estar discutindo isso. Nós não precisaríamos ter essas bandeiras. Eu não preciso olhar a diferença, que você é preto, que você é branco, que você é amarelo, que você... Entendeu? Eu amo e acabou. E acabou. Entendeu? Não existe essa diferença. Então eu não tenho mais as tribos. Quando eu começo a levantar uma bandeira de que eu sou diferente, porque eu preciso, porque eu sou negro, eu já estou fazendo uma diferença. Eu estou sectarizando, né, uma tribo. E aí pronto. E isso aí eu gera mais conflitos em vez de ir para frente. Amor. Exatamente. Perfeito. Entendeu? O que eu tenho que defender é a bandeira do amor, gente. Deixa eu fazer uns comentários aqui. Perfeito. Que é do grupo aqui, do Amigos do Bem. Gente, se as pessoas são do Amigos do Bem, presta atenção. Aí eu tenho que ir no amigo. O ano passado, os meus parentes de mal de mim por causa da política, aí eu falei, tão de mal, quero ver onde vocês vão comer peru de Natal. Adivinha que é essa frase? Eu aposto que é da Madalena. Então, vamos lá. Olha a caspa. Eu, por exemplo, não suporto Corinthians, mas para mim é evolução. Das 10 pessoas que eu mais amo, 9 são corintianos. Certo, Ale? Puxa saco, seu Cássio. Acácio, isso se chama evolução. Você já tem 9 que se ama corintiano, você vai encaixar, você vai virar corintiano e aí você evoluiu. Vamos embora, vai, 633. Olha as bandeiras. Ó, José Douglas Vieira. José Douglas, toda semana, toda quarta, às 20 e às 21h30. Tá? E aí o pessoal vai responder para você, que também tem a palestra, mas o pessoal vai colocando aqui. Ô Dani, já que você não veio no estudo, não dá palpite não, viu? Dani não veio, sabe por quê? Porque eu já era de do resumo. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai. 633. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. É uma afirmação. É uma afirmação. Ele está afirmando então, isso de acordo com tudo que eles falaram, né? A regra do bem e do mal, que poderia se chamar reciprocidade ou solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? A resposta, dos espíritos. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Eu não sei se vocês vão lembrar. A 633, quem foi muito feliz foi o Gustavo. Que ele tratou essa 633 de uma forma muito legal. Né? Tem algum comentário dessa? O chega, todo mundo assustou? Chega, todo mundo ouve. Chega, eu lembro daquela menininha incrível. Chega, já deu. Né? Deu por hoje. Deu por hoje, acabou. Né? É a mesma coisa, é para tudo. A gente sabe que tem aquele momento em que a gente fala assim, eu queria só um pouquinho mais,
aquele momento que só queria um pouquinho mais, é porque Já já tá deu, satisfeito. que já está satisfeito. Isso, eu me lembro de uma palestra de uma japonesa, ela que falava isso, sabe? Assim, se já deu, já acabou. Aí o que a gente faz? Vai lá e pega mais, depois perde a medida, ainda pega mais, depois passa mal, né? Aí fica com o estômago queimando, no mínimo. No mínimo. Né? Isso se dá com todas as coisas, né? Quando a gente exagera dos nossos pensamentos negativos, o nosso corpo é o primeiro que sofre, né? Porque a medida divina para dizer, ó, esse é o caminho errado, você está na reta errada, corrige. E a gente não ouve, né? A gente não quer ouvir, não quer saber o que está acontecendo. E quem sofre? Nós mesmos, né? Com os nossos exageros, com os nossos erros, né? E aí aqueles usaram sois punidos, mas não é a regra, lei de ação e reação. Eu fiz, plantei, vou colher. Plantei, Nós vou falamos colher, isso no plantei, vou estudo, colher. nós falamos do castigo e aí agora hoje tem... Sofrendo. Ontem foi falar do castigo, né? E hoje está falando de punição e a gente falou na palestra ontem que espírita criou trauma dessas palavras. Parece que não pode falar porque senão assusta as pessoas que vêm no centro. E nós falamos exatamente isso na palestra. Esse punido, esse castigo, é colheita. Né? Então, se quiser trocar para ficar bonitinho, embora eu acho que não, porque a gente não assusta quando fala colheita, é nesse sentido. Quer dizer, não é que venha que alguém pune como castigo, você fez isso, então você vai pagar daquele jeito. Não, são as nossas escolhas. As nossas atitudes nos conduzem a isso. Aí ele deu o exemplo da comida, que é o mais fácil. Dos pensamentos, mais ainda. E aí a gente volta lá no estudo lá atrás, lembra que alguém perguntou para nós, mas tem como a gente perceber os nossos mentores? E a gente discutiu um tempão, tem, mas nós não queremos ouvir. Por quê? Porque os nossos mentores estão o tempo todo mostrando o caminho certo. E nós não queremos. Exato. Né? Lembra que nós discutimos isso um tempão, quando a gente foi estudar isso? Alguém perguntou isso e ainda nós ficamos debatendo. Eu tenho como ouvir o meu mentor? Ué, se você prestar atenção, tem. Mas é que nós não queremos, né? Eu fico pensando mal e vem alguém e fala assim, ó, tá na hora de parar com essas bobagens aí, né? E aí tem um quadrinho, eu vou aproveitar, né? Tem aquele quadrinho, lembra que todo mundo brincava do anjinho e do diabinho? E tem o melhor agora, né? Que é só o do anjinho e o outro é a minha foto. Tem um mentor e quem está fazendo o errado sou eu, né? Então, na verdade, o diabinho aqui sou eu e tinha um anjinho. Foi melhor do que a do anjinho e do diabinho. Que é exatamente isso, porque nós fazemos as nossas escolhas. Nós acostumamos, com esse negócio do castigo, a terceirizar, né? Que a gente também discutiu a semana passada e retrasada. Alguém ensinou pra gente que a gente podia terceirizar para o padre, para o pastor, para Deus, para Jesus, para alguém que resolveu o nosso problema, né? Quando na verdade é exatamente isso, quer dizer, então esse punição, o punido, a Alice comentou, é nesse sentido, né? Eu cometo equívoco, eu desvio da lei e caio. Resgate. Né? Então, pois é. Aí é o reforço aqui, né, da frase dos Espíritos. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Então, vamos fazer o caminho inverso. Para eu me livrar do sofrimento, o que eu preciso fazer? Seguir as leis naturais. Aí eu não tenho sofrimento, não tenho pobreza, não tenho nenhum mal que possa me atingir nesse plano terreno. É o nosso caminho inverso. Só que a gente fica olhando assim, não, eu estou sofrendo porque eu errei. Para eu evitar o sofrimento, eu preciso acertar mais. Né? E aí, então, eu vou colher todas as benesses que, né, a natureza pode me fornecer, que Deus, né, me fornece. Perfeito. 634, tá, né? Vamos fazer 634, dá tempo? Dá. E aí a gente, né? a Vai gente ser aqui deixa... mesmo, que para aqui. Oi? E aí acho que Ou vai quer encerrar parar? aqui. Então, não, é por isso que eu estou falando. Nós temos duas possibilidades. Ó. Ou fazer 634, embora eu ache 634 importante para a gente. Vai parar nessa que a gente está. Né? Para na 633. E fazer uma partida da 634 de novo. Né? Porque eu acho que a 634 é um assunto que eu acho que vai demandar um tempo e para a gente não correr. Né? Então, gente, nós vamos parar nas 600, fizemos as 633 e voltamos a semana que vem nas 634. Quem não veio, chamado oral antes das 8, né? Dani, Wagner. Eu coloquei o seu nome, Dani, porque você está aqui no estudo, então coloquei o seu Não, nome. não está não, não veio não.
Não deu nem o livro que ela ganhou. Ela tá, Ela se tá eu usando professor, os ela nomes. não pode, eu preciso o nome de todo mundo. De hoje. Não, ela todo não. mundo é todo todos que mundo. estão A Dani não. Não, sim, não. Fica quietinha aí, tá? A Dani não. Dani, sim. Primeiro que ela precisa aprender a ler primeiro. Vai Hein? do mal. Vamos pegar o... Sai do pé da Dani. Sabe o que nós vamos dar para a Dani agora? Audiolivro. Para ela colocar no fone de ouvido do celular. Audiobook. Olha a maldade. Eu tenho aqui, ó. Então, ó, pronto, ó. Dani, você devolve o livro que você ganhou, que a Alice vai passar no seu telefone Os olhos burros. um audiobook. É. Para ela começar, nós vamos colocar a Paula Nossa, Esteves. gente, quem não, é a primeira vez, aliás, tem Ouvi sexo bastante distinto. gente pela primeira vez. Esse negócio da Dani, do Alexandre, isso é uma coisa Um de amor resgate. Não, gente, agora não. é Então eu vou É explicar. Para quem está resgate, entrando a inclusive. primeira vez. A Dani não é a mulher dele, É. fica trocando. Não, pelo amor de Deus. Isso não. Não, deixa eu explicar para as pessoas que estão entrando a primeira vez, depois a Ana não sabe, para a gente fazer o sorteio. É que a Dani, deixa eu explicar. A Dani, nós trabalhamos num lugar afastado na cidade, um pessoal mais carente, e tem algumas pessoas com problemas psicológicos, mentais e tal. Ai, que dó. E aí tinha uma pessoa que ia sempre pedir as coisas na porta da escola, mas assim, uma dificuldade muito grande de fala. E aí nós conseguimos trazer aqui para o centro a Dani. E ela vem frequentando, ela vem de vez em quando. Nossa, Dani! Ela vem uma semana, tem semana que ela não vem. Mas é pelas dificuldades que ela tem. Mas a gente gosta dela. Eu brinco que eu não gosto, mas a gente tem assim um carinho especial. Mas um dia vocês vão conhecer. Qualquer dia nós vamos deixar ela aparecer. É que a gente sempre para de costas. Então mas um dia nós vamos colocar ela de frente para a câmera para as pessoas saberem quem que é a Dani. Fui sogra dele. Tá bom? Nada a ver, Dani, quando você fala que foi minha sogra, aí eu descubro que a minha sogra é show de bola. Ai, que tadinha. Gente, Tadinha da minha mãe. ó, quem Não, entrou Dani, pela vez. porque tadinha da minha mãe ficou pior. Piorou? Então, gente, obrigado. Nós vamos fazer o sorteio. Ana, Yes. para quem não veio, para quem não está sabendo, nós vamos toda a primeira terça-feira do mês nós fazemos o sorteio de um livro e acumulou de novo esse daqui do mês passado, que a pessoa não nos pronunciou, não passou endereço e tal, então a gente achou justo fazer dois. Então esse para ele refletir do Richard. Todo mundo rindo da Dani, gente. Tudo E o de ontem também foi um do Richard, que foi uma doação da dona Déia, rindo e refletindo com Chico Xavier, do Richard também. Então nós vamos, para quem não participou ontem e está participando, sempre a primeira palestra do mês, nós sorteamos um livro. E na terça a Ana anota os nomes, na terça e na quarta, e a gente sorteia no final do livro do estudo, nós sorteamos. Então ela põe os nomes e numera, para a gente não ter que escrever um a um aqui no celular, a Ana numera. Deixa eu só aqui, de que número que está? Ontem, bom, vou falar de hoje de tudo, até 105. Então, de 1 a 105. Então, cada nome, se a Ana puder virar o caderno lá, só para vocês entenderem, ela vai numerando e pondo o nome de cada um que pediu 105, é isso? É. Então ela vai pondo o nome na frente só para facilitar. Então o número que der no sorteio, os dois números, são os que vão ganhar o livro. Quem ganhar o livro, por favor, depois entra no particular e manda o endereço. Nós precisamos do endereço completo, né, com CEP e RG. Então põe no particular, porque ontem uma moça que entrou a primeira vez colocou que queria participar e colocou o endereço e tudo mais no aberto. Evita fazer isso, né? Que a gente, embora esteja numa página que está tentando estudar a doutrina, querer fazer o bem e tal, a gente nunca sabe, né? Numa rede social, os riscos que a gente corre. Então, quando entra no particular, na página, manda o endereço completo e o RG para a gente poder colocar no correio, que é o que eles Estou exigem. torcendo pela Dani, pela Michelle, pelo Ocasio. Só faltava, né, a Dani? Eu não vou dar o livro, eu vou mentir o número. Que número que é a Dani? Não vou falar. Ó, gente, então, de 1 a 105. O primeiro livro é o Para Ler e Refletir, temas da atualidade. Hã? Seja imparcial, bem de todos, lembra agora? Acabamos de estudar. 65. Ah, como eu queria que fosse a Dani, mas acho que não. 65. Luciana
Pasquale Montesso. Sempre está com a gente. Luciana Pasquale Montesso. Ah, mas não é parente da Michele? O sobrenome. Pasquale é. Mas é irmã da Michele, se eu não me engano. Se eu não me engano, Luciane Pasquale Montesso. confirma para mim depois, mas eu acho. Minha irmã. Ah lá, falei? Tô bem de novo, Michele, hein, agora, hein? eu tava torcendo. Ei. Joia. Ó, Michele, então, é da sua irmã o livro que você queria tanto. Tá bom, depois a minha. Só trocar. Para ler e refletir temas da atualidade do Richard. Legal. Então, esse foi o legal. primeiro para Patrícia. Luciana Pasquale Momesso. Montesso. Montesso? Momesso? Montesso. Ah, Momesso é aqui, né? Aqui, ó, Luciana Pasquale Montesso. Tá Ela aí. já se. Ela sempre está com a gente, que bom. E rindo agora o segundo, rindo e refletindo com Chico Xavier, o Richard fazendo gracinhas. Ai, como eu queria que esse cada um. 55. Olha, 65, 55. Tá bom de jogar na Mega Sena. Juliana Martins Marvila. Essa é também, acho que é a primeira vez hoje. Juliana Martins. Não, deve ser de ontem, né? 55, Não, essa é de hoje. já é de hoje. Dia de Então, hoje. Juliana, vê se está ao vivo. Juliana, se tiver. você tá aí? Como que é o nome? Repete, por favor. Juliana, deixa eu pôr aqui. Martins Marvila. Marvila. Juliana Martins Marvila. Então, depois as duas passem no particular, por favor. Nome completo, endereço completo com CEP e RG. Se quiser passar a senha do banco também, não tem problema. Nem queria mesmo, amada Flora. Hoje era digital. Só faltava uma delega ganhar de novo também, né? Então vamos. Recebeu o livro agora, já está querendo outro. Não, já Tá chegou lá, tá jeito. folgada. Virou bagunça isso. Gente, então, O primeiro dela Todos é têm direito. o de baixo. Qual o o primeiro? primeiro é para ler e refletir, que é o Da da Luciana. da Luciana, irmã da Michele. E olha a coincidência, Luciana e Juliana, né? Que ganhou. E Juliana, e 55 e 65, 65. é. Hoje É o negócio Juliana. está forte, hein? Pois é. Tá? Então, gente, obrigado. Só. Chegou? Luciana aqui, obrigado, Madá. Aí, a Luciana. Ô, Luciana, de onde você é? Põe aí. pra Amiga gente da saber. Madá. Ela já respondeu aqui, ó. Juliana, quer dizer, então. Porque a Não, Luciana Luciana. Luciana, é a Não, Juliana. é a que a gente Juliana, quer. que é amiga da Madá. Cadê a Juliana? Já pôs aqui, ó. Luciana que é irmã da Michele. Luciana e Juliana. Bom, então são as duas aí. Gente, quem entrou a primeira vez, eu vi que as meninas e o pessoal nosso estavam respondendo, já deu as dicas. Entrar lá na página que tem todas as informações. Os textos, o texto do Paulo hoje, de novo, muito bom. Segunda-feira era do Ilcinho e o Paulo participou. Os dois escreveram juntos o artigo, também muito bacana. Na sexta, amanhã nós não temos texto. Na sexta, o do Wellington está muito legal. O do Marcelo me mandou hoje e o do Orson mandou hoje, mas eu não li ainda. Então, sexta, sábado e domingo já estão prontos. A Luciana Os é artigos. de Perdizes, São Paulo. É São Paulo, que é a irmã da Michele, né? Então, fica o convite para quem quiser entrar. Nós estamos divulgando desde ontem, já está na página. Dia 30 de novembro, nós temos a Célia Diniz, de novo aqui em Pederneiras. E nós vamos fazer o mesmo esquema, só que ela não vai fazer a palestra do Vencedor da Morte, que ela já vai fazer no domingo em Jaú, na sexta na Barra. E ela vai fazer Chico Xavier e o Perdão. A palestra de 1 hora, nós vamos ter um intervalo e depois nós vamos mais 1h30 aproveitar da Célia, num bom sentido, com o Renato Venaschi participando, num bate-papo sobre Chico Xavier. E aí ela já se propôs também, lógico, né, nesse bate-papo, falar do livro, para quem já leu o livro, claro que vai ficar aberto às perguntas, mas a ideia é aproveitar o convívio dela com o Chico, né? Então já fica o convite, 30 de novembro. Bom, nós assistimos essa palestra nova dela. É fantástico, fantástico. Tá bom? Alice, você faz oração pra gente? Então, convido a todos os nossos irmãos a colocar uma água sobre a mesa, a sentar relaxadamente e serenando os pensamentos, fechando os olhos. Vamos
plantar em nossas mentes uma visão que nos deixa calmos e tranquilos. Eu gosto muito da visão de Jesus à beira do lago de Genezaré, em que ele falava aos seus apóstolos, contando histórias, falando em parábolas e levando a mensagem de paz e amor a todas as criaturas. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos, Senhor, por nosso aprendizado de hoje. Nós os agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos antepassados, Senhor, que nos proporcionaram esta reencarnação. Que esta paz, que este amor que sentimos possa se espalhar sobre toda a terra, levando a paz, a esperança a todos os corações. Solicitamos, Jesus, nosso Mestre querido, que abençoe-nos, que abençoe a cada um dos que estão nos ouvindo, sejam encarnados ou desencarnados. Que cure, Senhor, os nossos males, tanto do corpo como do espírito. Que cure, Senhor, levando a esperança aos corações aflitos, levando a paz, levando o amor aos desamparados, levando esperança, Senhor, a todos aqueles que se sentem abandonados. Que este amor, que estes eflúvios de paz que sentimos aqui neste momento, possa tocar a todos os corações e que unidos, Senhor, possamos louvar a Deus, nosso Pai, dando glória a Deus nas alturas e desejando paz na terra a todos os homens de boa vontade. Que haja esperança, que haja amor e que haja fraternidade entre todos os povos. Que possamos, Senhor, nos conformar com a vossa lei, respeitando-a e colocando-a, Senhor, em nossas mentes e em nossos corações, para delas exercermos na convivência com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com aqueles parentes que às vezes nos parecem difíceis, mas que são lembretes de nossas vidas anteriores, dos erros que ainda carregamos em nossos corações, dos defeitos, Senhor, que insistimos em levar, e que pedimos, Senhor, banho neste momento com a vossa luz, que queime todo o miasma negativo e que possamos, Senhor, sentindo-nos mais leves, levando sempre o vosso Evangelho, o Evangelho de Jesus, à nossa frente. Que ele seja a nossa bandeira de paz e de amor aonde estivermos. Rogamos ainda, Senhor, que permita aos Espíritos Consoladores descerem em cada lar neste momento, fluidificando a água que está sobre a mesa, que está próximo ao computador, que está em uma cadeira, aonde ela estiver colocada. Possam ser colocados os remédios do plano espiritual e que ao dela bebermos, sintamos-nos mais leves, mais refeitos de nossas energias e que possamos, Senhor, alcançar a cura tão desejada, mas que esta cura possa abraçar também a nossa alma, tão carregada ainda de erros e desacertos. Fortaleça-nos, Senhor, dá-nos a coragem de lutar contra esses erros, de vencermos as nossas mazelas, tornando-nos melhores a cada dia mais. E assim, Senhor Jesus, e assim, Pai amado, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus e dizendo que assim seja. Bom, só avisando, né? Terça-feira é Simone Sofner, de Mineiros, que vem de novo. A Simone acho que só veio uma vez, né? Aqui com a gente, acho que só uma vez, né? Eu não me lembro dela. Uma loirinha, acho que só uma vez a Simone veio, acho que só isso. Falaram que ela Você vê, acho que só uma, né? Que ela era parecida com uma senhora. É, isso. A Carminha estava aqui, não, assistiu, né? Que ela comentou. Tem a Simone, terça-feira.
todos. É, boa noite. Até a próxima semana.